Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós vamos dar continuidade então. Na aula passada nós falamos sobre... só dar uma recapitulada aqui, só para a gente não dar aquele saltozinho, só para a gente relembrar o finalzinho da aula passada, tá? Que eu falei sobre a espiritualidade cristã, que ela é composta de 3 elementos principais, O primeiro é o grupo de crenças, ou seja, ensinamentos. A nossa espiritualidade ela é norteada por ensinos mesmo, de fato, são ensinos de Deus, são conselhos de Deus, é orientação de Deus. Nossa espiritualidade ela é norteada, então isso a gente chama de conjunto doutrinário, conjunto de crenças, o que nós cremos. Mas é o que nós cremos não a partir da nossa intuição ou das nossas emoções, mas é a partir do que está escrito. Então nós somos um povo que entende que Deus deixou para nós instruções para a vida, que é a Bíblia Sagrada. Então para nós a Bíblia é o que norteia, é o que nos dá direção, é o que nos guia na vida, O Espírito Santo usa aquilo que já foi revelado e aí vai direcionando a nossa vida como uma instrução, tá? Esse é o primeiro elemento. O segundo é o grupo de valores que nós carregamos. E tudo deriva, claro, do ensino, Mas esse grupo de valores, que a gente falou de uma espiritualidade que é fortemente ética. Então, uma espiritualidade, ela é composta, por ensinos, por doutrinas, tá? E também por valores. Esses ensinos, eles trazem consigo, virtudes, valores, que a gente chama de ética, um código de ética, É aquilo que também são regras que vão norteando a nossa vida, mas no sentido comportamental, tá certo? Mas a partir de valores. Não é uma forma religiosa como um comportamento pelo comportamento, mas é um comportamento que parte, que deriva, que se origina de uma virtude. Então é assim, amadas, o meu comportamento, ele precisa ser um comportamento que está ligado a uma virtude. Não é apenas um comportamento moral, mas é um comportamento como resultado de uma natureza, tá? Então isso é o que difere o evangelho de um comportamento religioso. O comportamento religioso é o comportamento, é o suficiente. Mas a ética cristã é um comportamento porque manifesta uma natureza. Então eu faço isso, eu me comporto isso, porque isso é reflexo de uma natureza, tá? É o fruto da árvore. Isso que Jesus disse, vocês vão dar fruto, vocês vão dar muito fruto, Lá em João capítulo 15, da videira verdadeira, vocês vão dar muito fruto. Que fruto é esse? É a manifestação de uma natureza, não são feitos, não é um ativismo, não são realizações, não é a quantidade de coisas que a gente faz, mas o fruto é o reflexo de uma natureza, tá? E o terceiro ponto aqui dessa espiritualidade, o terceiro elemento, é um modo de vida, uma forma de viver. Como eu vivo? Não só é o que eu faço, mas é como eu faço. Não é só a minha vida sendo vivida, mas é como eu a vivo, Então a gente chamou aqui de uma vida real. A espiritualidade, ela lida com a vida real, na qual essas ideias e valores que a gente está falando aqui, são os 2 elementos, são expressos e incorporados, tá? De maneira decisiva, Então isso é assumido como uma identidade de vida, tá? É uma identidade. Então a gente está falando de coisas que são interiores, profundas, que elas são raízes, e que faz parte, que vai formando a nossa identidade, tá? Então a gente está falando muito mais de uma transformação interior que reflete no exterior, mas não é o exterior sem esses valores, tá? Então é isso que a gente entende como sendo os 3 elementos da espiritualidade. Então na continuidade disso, eu quero falar de espiritualidade como pensar,
ser e viver, tá bom? Então, espiritualidade como pensar, ser e viver. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 13 ao 16, vamos ler? 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 13 ao 16. São três referências que eu quero pegar com vocês aqui para falar sobre o homem espiritual. O que é um homem espiritual? E vocês sabem, né, amados? Estou falando com irmãs aqui, né, pelo menos está aqui ao vivo. Quando a Bíblia geralmente fala homem, refere-se ao ser humano, né? É genérico, né? Porque a gente, lógico, colocou homem, mulher, macho, fêmea, mas quando a Bíblia fala, por exemplo, de Adão, né, lá no original mesmo, e lá no princípio, refere-se a Adão como ser humano. Homem e mulher. Adão macho e Adão fêmea. É estranho ouvir, mas eu acho que isso aí para vocês já está tranquilo. Eu acho que eu já falei em outro momento. Ou não? Aí eu não sei também. Já? Tá todo mundo... Ah, então tá bom. Então... E a gente fala assim às vezes... Já, né? Já falou. Então tá ótimo. Quem ouvir pela primeira vez vai... Eu fiquei abismada. É, porque dá um choque, né? A gente não é habituado. É por isso, olha que coisa interessante, como o ensino ele é uma construção, né? Então a gente vai colocando os tijolinhos, aí faz sentido no final. O tijolo só não faz sentido, né? 2, 3 tijolos talvez não formam uma parede. Aliás, alguém disse isso, né? Um amontoado de tijolos não forma uma parede. É preciso você ter lá todo um conjunto de coisas, por assim dizer, para aquela parede ser construída, né? Então não é só um amontoado de tijolo. Você tem um nível, você tem um prumo, você tem cimento, você tem, né, todo um conjunto, né? Mas enfim, então quando a gente fala homem, né, o homem espiritual, a gente está falando do ser humano, tá? A espiritualidade do ser humano, especificamente, claro, do discípulo de Cristo, tá? Então 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 13 ao 16, eu quero ler aqui, vocês acompanham aí, amadas? As quais, olha só, as quais também falamos, ele está falando aqui no caso sobre a espiritualidade, né? Se a gente ler um pouquinho antes, aliás, o capítulo 2 todo está falando sobre a questão da espiritualidade. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então perceba que é um ensino derivado do Espírito Santo, é uma instrução derivada do Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, olha que coisa... Vou dar uma pausazinha aqui rapidinho. Então, olha que coisa interessante. Desde o verso 13 está falando de instrução, sabedoria de Deus, que o Espírito Santo ensina, né? O verso 14 vai falar sobre compreensão e sobre entendimento. Então percebam que essa espiritualidade sempre é acompanhada por orientações de Deus, né? O que é o Evangelho, senão uma reeducação de como viver? É Deus nos reeducando, porque fomos educados de uma forma, né? A cultura, as religiões, enfim, tudo aquilo que veio até nós antes de vir o Evangelho. E o Evangelho vem reeducando. E a reeducação precisa-se de correções e ensinos corretos. Postei aí ontem, ou anteontem, não sei, sábado ou domingo, um pensamento bem, coisinha assim, de Twitter. Não foi no Twitter, mas bem curtinho, né? Que o grande problema de muitos de nós são o nosso conhecimento, ou é o nosso conhecimento, porque às vezes o nosso conhecimento nos impedem de recebermos a verdade. Como assim? Não é uma contradição isso? Não. É porque a gente precisa aprender a desaprender para aprender. Se a gente não tiver, amadas, essa condição de aprender a desaprender para aprender, a gente sempre vai ser limitado no sentido de ser instruído por Deus. Porque às vezes o nosso conhecimento, que não é o conhecimento adequado, nos impedirá de receber o conhecimento da verdade. Isso está lá em 2 Timóteo, né? Coloquei a referência lá, não me lembro agora, deve ser 3 e 16, alguma coisa assim, vocês me cobrem, eu mando no grupo lá, tá? Mas fala sobre isso, né? Aqueles que aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Olha que coisa interessante.
o que Paulo diz. Eu sei que as irmãs então já estão ansiosas para saber onde é. Vamos procurar junto então aqui, pelo menos a gente já dá a referência aí para os que estão, ou para os que vão depois, né? É 3:7. Obrigado, isso, obrigado, amada. 3:7. Isso, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo número 7. Então vamos lá. 3:7 de 2 Timóteo. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O Paulo está falando aqui a Timóteo a respeito de religiosos, tá? O capítulo 3 aqui, a gente vai lendo, a gente pensa que a gente, assim, que tem nada a ver com religião, então, assim, totalmente desvirtuado, né? Não quer saber de Deus, não. Aqui ele fala de um contexto de religiosos. Porque é assustador quando a gente fala, como assim nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmo, né? Gente ingrata, desobediente, soberba, avarento. Isso aqui não tem nada a ver com o contexto religioso, mas a gente lê aqui é justamente a característica dos últimos tempos de pessoas religiosas. Falei, não foi num off aqui, né? Foi antes de começar a aula aqui, as irmãs tinham entrado no vídeo aqui, antes da gente começar a gravação mesmo, falando sobre essa questão. Religião é uma coisa, evangelho é outra. Aliás, nem sei, foi com vocês que eu falei isso, amado? Foi? Ou não foi? Não, né? Não, antes de começar a aula, não foi, né? Então tá bom, estou todo atrapalhado. É que eu estava falando à tarde na casa de um casal e eu acho que eu falei isso. Então assim, já não tem mais jeito para a minha vida, eu não me preocupo mais onde eu falo as coisas, que eu não dou conta, mas eu só estou me preocupando com o que eu falo, é importante, o que eu falo, mas onde, já não lembro mais, que é tanta coisa, né? Em tantos lugares, e a gente vai falando do Evangelho, não é só aqui nessas questões oficiais, ou de pregação, não, em tudo quanto a gente para aí na esquina, na casa de alguém, a gente vai falando sobre o Evangelho. Mas enfim, a questão é essa. Então, se a gente não tiver esse entendimento, né, que a espiritualidade se dá no contato com a verdade, e a pessoa espiritual é aquela que vai sendo instruída por Deus. Na continuação de 1 Coríntios, capítulo 2, eu li o 13 e li o 14, né? Quero ler o 15 e 16 para completar aqui, tá? Sobre essa questão da espiritualidade, como pensar, ser e viver. Então, o verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Percebam, o texto não diz quem conheceu o coração do Senhor, os sentimentos do Senhor, mas a mente do Senhor. Então, a espiritualidade se dá, né, pela instrução, pela orientação, pelo aconselhamento divino, que transforma o nosso entendimento. A partir daí, nós pensamos. Eu penso e eu me torno o que eu penso, né? Então esse é o processo. Então, pensar, ser e viver. Então eu penso, me torno e me comporto. Não é o contrário. Eu me comporto, para depois eu passo a ser, para depois eu passar a pensar. O processo não é, o processo religioso é isso. Você se comporta, aí você se torna, aí depois você pensa. Não, eu penso, eu me torno e eu pratico. Esse é o processo, né? Então, os homens espirituais, ou a espiritualidade, se dá nesse processo. Gálatas, capítulo 6. Vamos um pouquinho mais para frente. A gente estava em 1 Coríntios, só uns 2 livrinhos aí, a gente já chega em Gálatas, né? 2 Coríntios e o próximo Gálatas. Capítulo de número 6. Versículos de número 1. 6 e 1 de Gálatas. Vai falar sobre os homens espirituais. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha que coisa interessante, quem Paulo chama de espiritual? Aqueles que têm a característica de compaixão, de mansidão e de humildade, amados. Veja só, diante do pecado, da tragédia, da queda do seu irmão. Então, a pessoa que pensa ser espiritual, essa pessoa precisa, diante de uma situação como essa, algum irmão vacilando, né, em queda espiritual, que caiu em alguma situação, ele precisa, se é espiritual, está restaurando. A palavra encaminhar aqui no original, a ideia é como um pescador. O contexto era muito praiano, né? Na época dos apóstolos, né? De Jesus e tal. Então você tinha muito essa atividade dos pescadores.
Então eles usam muito essas figuras e tal, nessas comparações. Essa palavra encaminhar, lá no original, lá no grego, na língua grega, que foi escrito aqui, dá a ideia de que alguém que repara a rede, sabe a rede de pesca, a tarrafa, né? Alguns lugares chamam de tarrafa. A rede de pesca, onde você lança ela, e sempre veio, mas um monte de coisa, até peixe vinha, mas vinha peixe, vinha caco de telha, vinha galho de árvore, alguns desenhos vem bota, né? A bota de alguém, então vem um monte de coisa. Não é só peixe que vem, né? O mar sempre foi aí poluído e prejudicado pelos homens. E aí o que acontece? A rede vai se desgastando, a rede vai rompendo, e aí a figura é essa. Então repara, restaura, reconstrói essa rede. Então encaminhar o tal é restaure esse tal. Mas se não houver mansidão, se não houver humildade aqui, olha que coisa interessante, e se não houver o domínio próprio da pessoa, né, ela não vai ser uma pessoa que vai agir de uma forma espiritual. Tá certo? Então, o que eu entendo aqui, espiritualidade é sensibilidade humana. Quanto mais espirituais nós somos, amados, quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais sensibilidade humana nós temos em relação à miséria do outro. É o contrário que a gente vê em algumas espiritualidades distorcidas. A indiferença, a arrogância, a prepotência, aquela ideia falsa de superioridade, né, sobre o outro, tá? Quando vê o outro numa situação difícil, então essa pessoa que pensa ser espiritual, ela julga, ela tripudia sobre o pecado da outra, né? Então assim, só para a gente entender o que é espiritualidade aqui no caso. Romanos capítulo 8, verso 9, a última referência a respeito dessa abordagem minha aqui. Então Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Olha só. 8 e 9 de Romanos. Vamos juntos lá procurar. Achei aqui. Então, 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se algum não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, olha só, a espiritualidade é que nós não estamos na carne no sentido de regidos pela velha natureza. E o que a velha natureza se pauta? Se pauta pelas brigas, pelas dissensões, pelas contendas, pelos apetites egoístas, né? Que é o contrário do Espírito, que a gente vê lá em Gálatas capítulo 5. Então você vê lá as obras do Espírito e o fruto, as obras da carne, tá? Desculpa, eu inverti aqui. As obras da carne e o fruto do Espírito. Então as obras da carne são manifestas, aí Paulo vai falando lá quais são. Um monte delas sempre destruindo a vida humana. E o fruto do Espírito, olha que coisa interessante, as obras da carne está no plural, né? Obras da carne. Mas quando fala do Espírito é fruto, então é singular. Então você tem aqui uma fragmentação das obras, são muitas, e é fragmentado. E o fruto como sendo uma coisa só, integral, unidade, né? Isso também nos fala de restauração da humanidade como um coletivo. A gente vai falar daqui um pouco para frente, né? Esse senso de comunidade, de família, amados. Você quer ver uma coisa que a gente identifica assim facinho, que ali há uma espiritualidade saudável, é se existe união, né? Se existe, amados, esse desejo de família, sabe? Das pessoas se ajudarem, se ampararem, né? A união. Tem o Salmo 133, muito famoso. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que vem sobre a cabeça de Arão, vem descendo até a barba, até a orla das suas vestes, né? É como os montes de Hermon, e é de lá que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse Salmo 133, na nossa tradução para o português, talvez não expresse muito bem o que o autor lá na língua hebraica quis falar sobre essa questão de viver em união, né? Ó, quão bom e suave é. Só aqui tem dois alunos entrando aqui, o Janilson e a Vivi também, pastora Viviane, está vindo aqui. Coisa boa, hein? Chegaram também na hora aqui.
Boa. Isso. Bem-vindo, amados. Um está no volante e a outra deve estar ali na benção. Janice e Vivi. Vamos lá. Pegou um bonde andando, mas aqui todo mundo que entra no bonde andando vai na janelinha. A janelinha de vocês aí, ó. Todo mundo entra... professor, eu estou arrumando a mesa para receber as pastoras, mas estou aqui, ó. Coisa boa, hein? A nossa mesa aqui também é um tipo de mesa, Vivi, que a mesa da comunhão. Mas vamos lá, vocês chegaram num ponto aqui interessante, falando sobre união. Espiritualidade, uma das evidências de uma espiritualidade saudável é onde há união, onde há esse esforço mútuo para que um todo seja construído e para que todos possam fazer parte da que a gente falou de mesa, né? Porque assim, a comunhão fala de mesa. A comunhão fala de estar juntos à mesa. E aí quando o Salmo 133 diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, lá no original a ideia é o seguinte: irmãos, quando vocês estiverem reunidos, também haja união. Então, para o salmista, nem todo ajuntamento, nem toda reunião era uma união, amados. Como a gente brinca, né? Nem todo conjunto em uma igreja, ela é um conjunto que tem união. Às vezes é o cão junto. Onde há brigas, disputas. Vocês estão dando risada de nervosa, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Então, assim, a gente brinca, mas é uma realidade, né? Em muitos contextos, onde pessoas se ajuntam, é mais para se ferirem, é mais para se maltratarem. Ali há sentimento faccioso, como Paulo diz, que é obra da carne, né? De divisões, de dissensões, de brigas, de invejas, de ciúmes, de difamação, né? Um olha para o outro como parece um adversário. Então a gente vive isso tanto no âmbito de uma igreja local, como de uma igreja para com outra. Tá? Então, a gente percebe que isso aqui não é uma espiritualidade bíblica saudável. Tá? Então, olha, irmãos, quando vocês estiverem assentados à mesa, reunidos, que vocês também estejam unidos. Esse é o sentido mais próximo do Salmo 183 que foi escrito. A ideia, tá bom? Então, só para a gente entender que não é a reunião pela reunião. Não é por estar juntos que há união, né? Ou que há comunhão, porque a comunhão é onde todos têm na mesa acesso a tudo igualmente, onde um serve o outro, não é onde um se serve, né? Então a gente vê isso muito claramente quando Jesus, por exemplo, se reúne com os apóstolos, que hoje, né, nós entendemos que ali era quase que um anúncio da ceia que a gente assumiu depois nas igrejas, né? Ou seja, mas aquilo para eles era natural, eles tinham esse cotidiano, eles viviam, né, nessa mesa coletiva. Isso era muito comum naquele tempo, a hospitalidade, você recebia para o alimento, amados, era um sinal de grande intimidade, de grande consideração. Num tempo onde o alimento era muito escasso, você não tinha essa fartura que nós temos hoje. Eu sei que muitos não têm acesso, né? Passam fome. E aí que a gente percebe, tem alguma coisa errada. Porque se a gente tem muito recurso, por que todos não têm acesso igualmente? Por que só para alguns? Porque quando no nosso contexto, muitas vezes de comunidade de fé, alguns têm acesso a algumas coisas e outros não. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Que espiritualidade é essa onde não há generosidade? Onde não há a partilha, né? Eu vou postar aí, talvez hoje ou amanhã, nos meus storyzinhos lá, no meu status, no WhatsApp, que a criança, quando ela vê o pão, ela come. O adulto, quando vê o pão, reparte. Olha que coisa interessante, né? Então, como meninos espirituais, o pão é meu, vou comer, Deus me trouxe a providência, isso aqui é meu. Aí Paulo diz assim, quando vocês se reúnem para pior, porque quando vocês vão comer a ceia, cada um come a sua própria ceia, não discernindo o corpo do Senhor. Eu vou louvar a vocês por causa disso? Não tem louvor em vocês. Vocês, na verdade, estão se reunindo para pior, não discernindo o corpo de Cristo. Então, só para a gente entender, tá? A espiritualidade madura, saudável e bíblica, a generosidade, a humildade, a mansidão, a compaixão. É isso que a gente percebe. Então, homens espirituais, ou seja, do Espírito, né? Ou seja, dominado pelo Espírito, eles vivem dessa forma, tá bom? Isso é espiritualidade bíblica. Aí eu quero abordar com vocês a questão da espiritualidade que ela afeta, ela abrange, ela alcança
todo o nosso ser, tá? A gente desconsidera que muitas áreas da nossa vida, ou aspectos da nossa humanidade, a espiritualidade não tem nada a ver, né? Ou não é espiritual. Então, as emoções, o intelecto e a vontade precisam ser afetadas pela espiritualidade bíblica. Vamos ler um texto de Marcos, capítulo de número 12, verso 30, Evangelho segundo escreveu João Marcos, Marquinhos, capítulo 12, versículo de número 30 desse Evangelho. Eu acho bem interessante esse texto, para a gente compreender esse todo, né? Essa espiritualidade holística. Tem umas palavras que os irmãos ficam meio desconfiados, né? Místico, holístico. Eita, André, isso aí não é esotérico, não? Eu falei, não, amado, é só entender a palavra no seu sentido, tá? E no seu contexto. Então, quando a gente fala de holístico, né? Espiritualidade holística, é que ela se refere a todo. Holístico quer dizer um todo, né? O olhar completo, tá? Esse é o termo esse é o significado do termo holístico. É aquilo que é completo, abrange um todo, não é só um aspecto não, tá? Então, espiritualidade holística diz respeito a toda a realidade do ser humano, tá bom? Então aqui, ó, Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha só, desejos, emoções, né? De toda a tua alma, intelecto, tá? E entendimento. Alma também fala tanto de intelecto quanto de entendimento, de emoções, melhor dizendo, tá? Então você tem todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Então a gente vai ver aqui que a espiritualidade, ela deve estar afetando, tá? As nossas emoções, o nosso intelecto e a nossa vontade. E aí vocês podem colocar embaixo dessas três palavras, né? Emoções, a compaixão, por exemplo. Amar a Deus de todas as nossas emoções, nossos afetos. Então, esses afetos, essas emoções, precisam estar direcionadas a Deus. Só que uma espiritualidade, como nós temos abordado, não é a Deus diretamente sem passar pela via do humano, tá? Então, por exemplo, a compaixão, né, é onde eu amo a Deus de todo o meu coração e exerço a compaixão diante das pessoas. Eu me compadeço das pessoas. E aí eu estou amando a Deus com todo o meu coração. Percebam como isso está integrado, amados? Deus, o próximo e eu, a espiritualidade que envolve os três. Eu acho que eu já falei para vocês em alguma aula, mas vou repetir. Se eu não falei, fica a primeira vez, e se eu falei, fica como reforço para a gente não esquecer. Porque a gente tem uma espiritualidade que é muito individualista, eu e Deus. Então a gente tem aquela ideia, vou buscar Deus, vou buscar Deus, vou buscar Deus. E aí a ideia dessa abordagem aqui é o seguinte, eu busquei a Deus e eu não achei. Quando encontrei o meu próximo, nos reunimos os três. Se eu falei, eu acho que vocês vão lembrar, né? Então essa ideia de espiritualidade, e falei, né, Mavânia? Então essa espiritualidade que a gente sempre fala, é eu e Deus, é eu e Deus. Não, o negócio aqui é eu e Deus. Aquela conversa do culto, né, que eu já falei também. Não, esquece o seu irmão que está do lado, você e Deus agora. Não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Esse negócio, esquece teu irmão do lado e você e Deus, claro que não. Somos nós três. É Deus, eu e o próximo. Nossa relação precisa ser com essas três pessoas, né? E aí sim, é uma espiritualidade holística, completa. Então, a compaixão. O intelecto é o entendimento. Então, quando eu amo a Deus com todo o meu entendimento, é isso, amados, que nós estamos fazendo aqui, tentando fazer parte, né? Ou seja, buscando para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para o nosso raciocínio, tudo aquilo que Deus revela na sua palavra. A minha mente está sendo levada cativa a Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, deve ser verso 4 ou 5, né? Levando todo entendimento cativo e obediência a Cristo. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Filipenses capítulo 4, verso 8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de alguma virtude, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como nós lemos em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo.
Então, nosso entendimento, nossa compreensão. Deixa eu só completar aqui, para a gente não perder o fio da meada, aí a gente volta nesse ponto, tá bom? Sobre o coração e a alma, né? Então, ó, a gente precisa amar Deus aqui, eu coloquei como emoções, intelecto e vontade, né? Então a gente falou do entendimento e a vontade, o desejo, sabe? A gente precisa também, na nossa espiritualidade, ter desejos, vontades adequadas. Eu sei que é um desafio porque há esse conflito, né, entre a antiga natureza que ainda persiste, né, em estar nos atrapalhando, por assim dizer, nessa relação, nessa caminhada com Cristo. Então, as nossas vontades, os nossos desejos precisam ser também afetados pela espiritualidade. Aí você pode me dizer assim, mas André, a gente não controla o desejo, a gente não controla a vontade, né? A gente controla o comportamento. Então, eu decido o que eu faço, não o que eu sinto em si. De fato, concordo, é assim mesmo. Porém, vai depender muito de como a gente se alimenta espiritualmente, né? Esse, entre aspas, se alimenta no sentido, porque aqui a gente está falando de coisas subjetivas, né? E não concretas, mas a gente vai, à medida que a gente vai sendo nutrido na espiritualidade, até as nossas vontades, elas vão sendo, de fato, alimentadas e elas vão estar se sobressaindo sobre os outros desejos. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Uma pessoa que ela tinha muito desejo, sei lá, de repente pelo vício, né, algo que prejudicava a sua vida. Então, à medida que a gente vai alimentando, tendo uma espiritualidade adequada, equilibrada, correta, como diz o Filipenses que eu citei, capítulo 4, né, verso 8, no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá? Então, quando a gente vai ocupando a nossa vida, a gente vai preenchendo a nossa vida, a gente vai nutrindo a nossa vida daquilo que edifica, aquilo que é puro, é virtuoso, a probabilidade dos nossos desejos, nossa vontade serem as vontades que é a vontade de Deus, é maior. Agora, se a gente despreza, a gente negligencia, a gente não lança mão dos recursos da graça, que é essa vida, né, de disciplina no sentido de buscar isso, momentos como esse. A gente está gastando aqui 1 hora alimentando o nosso entendimento, né? A gente tem a vida de oração ao longo do dia. Eu tive um momento de comunhão com um casal agora à tarde, né? Ao longo do dia, de alguma maneira, eu também falei sobre aquilo que me edifica. E eu não estou falando de uma pessoa alienada, sabe? Uma pessoa que, eu só falo de Cristo, só cito Bíblia. Não é isso. Mas tudo que a gente faz está envolvido de alguma maneira com aquilo que importa para a vida, aquilo que é pertinente à vida espiritual e a vida de fato, a vida que Deus nos deu, aquilo que traz contribuição de alguma maneira, seja uma música, seja uma relação, seja eu ajudar alguma pessoa, seja eu de alguma maneira fazer algo, amados, que faz sentido. Não é só um contexto dentro de igreja, lendo Bíblia e orando, não é só isso não. Né? Isso deve fazer parte. Então as nossas vontades também vão sendo moldadas, vão se sobressaindo. Né? E aí então, só completando, emoções, intelecto e vontade, né? A compaixão, o entendimento e o desejo. E aí, qual que é a questão? Irmão Valdo, a irmã que perguntou, né? Para talvez detalhar ou alguma coisa aí sobre a questão de alma e coração, dá para estar detalhando assim qual seria a dúvida, só para eu, de repente, mais objetivo na resposta ou na abordagem? Assim, é da alma, porque você tocou do coração, né? Aí amar a Deus de toda a tua alma. Isso. Coração, alma, entendimento e forças, né? Então, só para a gente entender, olha como está tudo envolvido no ser humano, né? Alma como sendo o psicológico mesmo, coração como sendo desejos, né? Entendimento como raciocínio, compreensão e força como sendo, de fato, a vida física mesmo. Tá? Então, só para a gente entender que aqui a relação da espiritualidade é o todo, é o homem todo, é o ser integrado.
às vezes a gente quer dividir, né? Ah, isso, tal, como se fossem coisas à parte uma da outra. Não é, um todo. Eu anotei aqui, eu acho que essa minha anotação aqui, ela talvez traga um pouco mais de compreensão. Coração, eu coloquei aqui como pensamento e atividade intelectual. Olha que coisa interessante, porque a gente sempre liga o coração às emoções, né? Nem sempre, depende do texto e do contexto. Então, coração, nesse texto aqui, amar a Deus de todo o teu coração. Ou seja, de todo o teu pensamento, aquilo que a gente pensa, né? Que a Bíblia muitas vezes coloca coração, alma, dependendo do texto, como sendo a mesma coisa. Por exemplo, Jesus ele disse assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Do coração do homem saem os maus pensamentos, as invejas, os homicídios, os adultérios. Então é do coração que sai. A gente sabe que não é do coração órgão e nem do sentimento, mas é do pensamento. Só que essas coisas estão tão ligadas que a gente não consegue separá-las no sentido de, ó, uma é totalmente distinta da outra. Não, uma está ligada à outra. Entendeu? É por isso que muitas vezes a gente pensa e aquilo traz um sentimento. Ué, mas foi um raciocínio, como me afetou num sentimento? Fiquei triste, por exemplo. Pensei em alguma coisa, fiquei alegre. Pensei em alguma coisa, fiquei angustiado. Porque essas coisas não se separam, não se desligam. Elas afetam uma a outra, né? Mas o coração aqui no sentido como a atividade intelectual, o pensamento. A alma, eu coloquei aqui como vontade e sentimento, né? Vontade e sentimento. Alma, psicológico, né? Entendimento, raciocínio para discernir. Só que o ponto é esse, quando a gente vai falando, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente às vezes tende a pensar, tá, essas coisas então elas são distintas, mas elas não são separadas. O que é distinto? Uma coisa não é a mesma... Uma coisa, isso aqui a gente fala, parece ser tão óbvio, né? Uma coisa não é a mesma coisa do que a outra coisa. Isso é distinto. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. A alma é uma coisa, né? Coração é outra coisa, entendimento é outra coisa. Só que elas são distintas, mas não são separadas. Fazem parte de um todo, estão interligadas, entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, o coração é isso, entendimento é isso, se refere a isso, tá? Tudo bem, são aspectos, são partes, mas elas não são separadas. Elas fazem parte de uma coisa só, que é o ser humano. Então, alma, espírito e corpo não podem ser fatiados, separados, como na teologia a gente chama de tricotomia, dicotomia. O homem é dividido em 3 partes ou 2 partes. Nenhum. O homem é um ser integral. A morte é quem faz essa separação do corpo do resto, né? Mas isso aqui é um resultado do pecado que fez com que o corpo do homem se separasse. A gente chama isso de morte física, né? Biológica. Mas olha como o Evangelho ele pretende restaurar tudo isso. Que o corpo será ressuscitado, ou seja, o ser humano será novamente restaurado no seu integral, no seu todo. Porque essa separação é fruto do pecado, é uma ruptura, ou seja, é uma deformação do ser humano. Quando ele morre, né? Foi ali deformado. E essa reforma, essa nova formação, ela na ressurreição se dará, na eternidade, né? Um arrebatamento, por assim dizer, daqueles que estiverem vivos na ocasião. Só para a gente entender, é um todo, tem aspectos que eles são distintos, mas não são separados. É uma coisa só. É por isso que a espiritualidade ela deve ser exercida e deve afetar o homem todo. Não tem essa possibilidade de só uma parte, só o meu pensamento, que eu sou espiritual no que eu penso, mas não no que eu faço. Sou espiritual naquilo que penso, mas não no que eu sinto. Sou espiritual no que eu sinto, mas não no que faço. Então isso aqui está errado. Isso não é bíblico. Tem alguma distorção, alguma bagunça, se é assim que a pessoa exerce a espiritualidade, em áreas da sua vida e em outras não. Né? É nesse ponto que a gente está abordando aqui. A espiritualidade, então, ela envolve tudo, tá? Embora, né, cada um aí tenha essa distinção, mas não são separadas. A gente só precisa entender, o que é distinto necessariamente não é separado. Distinto porque uma coisa não é a mesma coisa que a outra coisa. Só isso, não é a mesma coisa. Por exemplo, o pai é o espírito é o filho é o pai? Não.
Eles não são todos Deus, só que eles são distintos. Ou seja, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. Eles são distintos, porém são um Deus. Não são três deuses, é um Deus. Só que manifesto em três pessoas, distintas, mas iguais, idênticas em natureza, essência, atributo. É difícil de pensar um negócio desse, né? Dá um nó na cabeça. Por que dá um nó na cabeça? Porque nós não temos nenhum outro exemplo ou referência disso, nem na vida nossa, pessoal, nem no coletivo. Porque o pecado fragmentou, o pecado ele separou tudo isso. É por isso que a espiritualidade pretende resgatar a unidade que foi perdida, a unidade do indivíduo e a unidade do coletivo. Né? Que a gente falou lá no começo lá. Então, unidade composta. Deus criou homem e mulher segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E ambos serão uma só carne. Deus os abençoou, os criou e os chamou de humanidade, que está traduzido por Adão, né? Mas olha só como a gente entende qual é a criação original de Deus. E o Evangelho é a proposta de resgatar essa originalidade de Deus, amados. E o que é essa originalidade de Deus? É trazer essa espiritualidade integrada no indivíduo e no coletivo. É por isso que agora, né, nesse outro ponto, eu quero falar sobre a maturidade cristã na espiritualidade. Tá? Então, a maturidade cristã na espiritualidade está no fato de o homem, né, ser humano, ser capaz de adorar a Deus assim por nada. Por nada. Mas simplesmente pelo fato de ele ser Deus. Veja que esse entendimento vai nos levar ao segundo ponto que eu quero falar depois. Não sei se vai dar tempo hoje, mas vou falar na aula que vem, logo no comecinho, né, se não der tempo hoje. Porque, primeiro, se nós não vivermos dessa forma, não entendemos dessa forma, dificilmente a gente vai ter uma espiritualidade que vai ser reproduzida em outro aspecto que a gente vai falar daqui a pouco, que é a gente ter esse senso de coletividade. Então, se a gente adora a Deus, assim, por nada que eu digo, não porque ele fez, não porque ele vai fazer, não porque ele tem para nos dar alguma coisa, algo. Não é por essas coisas que a gente adora a Deus, que a gente vai amar mais a Deus, que a gente vai continuar na presença de Deus, se Ele responde às nossas orações, se Ele nos livra das nossas angústias, se Ele nos tira dos nossos perrengues, se Ele nos dá vitória nas nossas lutas. Não são por essas coisas, as motivações não devem ser essas coisas, para que nos faça adorar a Deus. Uma espiritualidade que ela é madura está no fato de que nós somos capazes de adorar a Deus independente das circunstâncias, independente das bênçãos de Deus. É isso que eu quero dizer. Eu coloquei dois exemplos aqui, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que isso é mostrado. Primeiro, o Antigo Testamento, o livro e a história de Jó. Jó adorou a Deus não por aquilo que Deus tinha dado para ele, porque a acusação de Satanás não foi nem a respeito de Jó. O Satanás não estava acusando Jó. Satanás estava acusando Deus de comprar a adoração dos homens, porque dava saúde, dava dinheiro, dava riqueza, dava prazer e dava fama. Olha só, amadas, Satanás está acusando Deus de comprar a adoração desses serzinhos. Como Deus comprava? Dando o que eles queriam e precisavam. Quando Satanás diz assim a respeito de Jó, diz para Deus, mas é em vão que ele te adora? O Senhor tem cercado ele de bens? É lógico que não vai te adorar. O Senhor tem dado tudo de melhor para eles, saúde, família, filhos, dinheiro, fama, riqueza. É em vão? Aí Deus diz, tá bom, então tira tudo isso dele e você vai ver que ele vai continuar me adorando. Satanás disse, não, ele vai blasfemar na tua cara. Aí, amados, olha que coisa interessante. Deus permite que Satanás, então, aflija Jó em tudo aquilo. E a Bíblia diz ainda no capítulo 2, que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Não houve na sua boca palavra de blasfêmia.
ele se lamentou, né, fez todo aquele ritual de angústia, de tristeza, rasgou a sua roupa, disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer: com tudo isso, Jó não blasfemou diante de Deus. Olha que coisa interessante, ele entendeu quem era Deus, embora não tinha um entendimento completo de Deus. Só depois desse processo todo, lá no finalzinho do livro de Jó, capítulo 42, lá, se não me falha a memória, verso 3, 4, 5, vai dizer: Senhor, eu só ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te veem. Mas o que Jó ouvia de Deus, sabia de Deus, mesmo não tendo essa experiência que ele teve, já era suficiente para estar adorando Deus, independente de todas essas circunstâncias externas ou internas, de toda desgraça e calamidade sobre sua vida, amados. Ele adorou a Deus no entendimento de quem Deus era, embora tivesse um entendimento limitado de Deus, mas já era suficiente para ele ter essa postura. Aí a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 4 e o capítulo 5, esses dois capítulos, capítulo 4 e o capítulo 5, também nos mostram. Primeiro, capítulo 4. João tem uma visão, Deus assentado no trono na eternidade, né? E uma adoração na eternidade com os seres celestiais, de dia e de noite. Esses seres celestiais dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. A Ele seja dada a glória, a honra, o louvor, a ciência pelos séculos dos séculos, porque Tu criaste todas as coisas, elas são porque Tu as criastes. O capítulo 4 de Apocalipse mostra Deus sendo adorado pelo fato dele ser criador. A motivação desses seres celestiais adorarem a Deus é pelo fato de Deus ser criador. O capítulo 5 continua a visão de João, embora sendo visão, embora sendo abstrato, mas aquilo era real. O que João estava vendo não era uma alegoria, não era uma fantasia, não era um sonho. João estava vendo a realidade do céu, amados, o que de fato estava acontecendo naquele momento, tá? Eu digo momento para João, porque na eternidade não tem esse negócio de dia, de noite, de momento, né? Ele entrou, Deus, inclusive a Bíblia diz isso, né? Ele disse: sobe para cá. Então ele foi levado em espírito até essa dimensão eterna. Ele foi levado por Deus à dimensão eterna. E lá ele viu o que acontecia na eternidade. Ou seja, Deus sendo adorado na eternidade por esses seres angelicais ou celestiais, tá? Porque nem sempre o angelical é celestial, né? E nem angelical. É possível que tenha essas duas, como eu vou dizer, criaturas, né? Seres celestiais e angelicais. Talvez um não seja necessariamente o outro, mas discussão lá para frente, calma aí. É só para a gente jogar aqui a pitadinha, né? E depois ficar naquele negócio: eita, professor, esse negócio que era? Calma que a gente chega lá. E aí o que acontece? O capítulo 5, então, no desenrolar da visão, João vê um livro com 7 selos, que era o anúncio, né, de tudo que ia acontecer no final da história humana. E aí ele vê que ninguém era digno de abrir aquele selo. E ele começou a chorar demais. Chorava, chorava, chorava. E aí ele vê, não chore, ele ouve, né? Vem alguém até ele e diz assim: não chore, João, eis aqui quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Né? Ele foi morto, é digno e tal e tal. E aí quando ele vê ao lado, porque ele é aqui o leão da tribo de Judá. Aí ele vê do lado e vê um cordeiro com marcas de sacrifício. Olha só que coisa interessante. Na ótica da eternidade, Jesus como um leão. Na ótica de João, representando a humanidade, Jesus como um cordeiro. Veja que coisa interessante, né? Esse olhar completo de Jesus, leão e cordeiro ao mesmo tempo. E aí ele ouve novamente no céu, ele vê novamente no céu essa realidade de adoração. E a adoração se dá agora no capítulo 5 da seguinte forma: Tu és digno, Senhor, porque com o teu sangue compraste para Deus, né, todo povo, tribo, língua e nação. Tu és digno de ser adorado.
A ti seja dada a honra, a glória, o louvor, a ciência pelos séculos dos séculos. Então, capítulo 5, Deus é adorado por ser salvador, resgatador da sua criação. 2 motivos suficientes, únicos, para que nós para que possamos adorar a Deus. Pelo fato dele ser criador, ele é digno de adoração, e pelo fato dele ser nosso salvador, ele é digno de adoração. Acabou, amadas. Porque se esses 2 motivos não forem suficientes para nós, na nossa espiritualidade, servirmos e adorarmos a Deus, a gente sempre vai depender de uma circunstância favorável, de algo que seja feito por Deus, de algo que seja explícito, visível, de um milagre, uma resposta de oração, alguma coisa concreta, alguma coisa positiva para nós adorarmos a Deus com alegria da alma. Então, assim, se a gente não entender que esses 2 motivos, a nossa espiritualidade, ela se direciona o fato de adorarmos a Deus por ser Criador e Salvador, a gente vai desenvolver uma espiritualidade que será uma espiritualidade não bíblica e mais uma espiritualidade de barganha, de interesse, de provas de Deus sobre minha vida. Isso está espalhado como um câncer nas nossas igrejas e nos púlpitos, né? Esse incentivo, essa má formação de pessoas que se relacionam com Deus, não pelo fato dele ser Criador e Salvador, mas pelo fato de ele sempre estar fazendo algo para a minha vida, e isso me motiva a adorá-lo. É isso que tem acontecido na construção da espiritualidade de muitas pessoas. E isso é muito ruim mesmo, porque não é bíblico, né? Essa espiritualidade, ela mais se parece com espiritualidade pagã do que cristã. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus